Tarde a todos. Eu sou o Caio Cheia Rosa e eu estou aqui com o meu grupo e a gente vai explicar algumas questões de vestibular que são tão importantes para tanto para nossa vida profissional quanto para nossa vida acadêmica. Então é importante nós termos esses conhecimentos e agora vamos dar uma aulinha sobre. Bom, eu vou começar falando sobre uma questão do Enem de 2022. Foi uma questão realizada por mim mesmo quando eu fui realizar o vestibular no final desse ano. Bom, a questão é a seguinte. É, Alguém pode aumentar? Tá bom? Tá bom. Entretanto, nosso amigo Basso tem o ânimo alegre. Isso resulta da filosofia, estar alegre diante da morte, forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer, ainda que desfaleça. O excerto refere-se a uma carta de Sêneca, na qual apresenta como um bem fundamental da filosofia promover agora vai vir as alternativas. A valorização das disputas dialógicas, a rejeição das convenções sociais, inspirações de natureza religiosa, D. Exaltação do sofrimento e moderação das paixões. Bom, de certa forma, de certa forma, a questão correta é a E, é a moderação das paixões, porque de acordo com a filosofia de Sêneca, que é um filósofo, inclusive, que foi um dos pais do estoicismo, que é uma filosofia do período da Grécia Antiga, que tinha como grande princípio você não se preocupar com coisas que não estão dentro do seu controle, é, é um princípio que está dentro dessa frase, que é tipo assim, você não ficar desesperado diante de situações difíceis. Agora eu vou explicar um pouco por que não seriam as outras questões. Bom, não é a valorização de disputas dialógicas, porque dentro do princípio do texto e dentro da própria filosofia de Sêneca, eles nunca falam em disputas, ou tipo, ou intrigas ou alguma coisa assim. É realmente a questão da exaltação da racionalidade diante dos sentimentos. A B também não é que as rejeições das convenções sociais, porque nunca dentro do texto eles falaram sobre rejeição das convenções sociais ou alguma coisa relacionada a isso, então também descarta. Inspiração de natureza religiosa. A filosofia, como princípio, ela vem basicamente para quebrar esse paradigma religioso, essa questão da busca para coisas é, místicas ou mitológicas para comprovar essa questão, né? E também não é a D, porque é justamente o oposto, é você ter bom ânimo e você pensar de uma maneira positiva dentro de situações difíceis. Ou seja, a única resposta viável é a E mesmo. A minha questão é do Enem de 2016 e agora eu vou ler ela. Sentimos que toda satisfação de nossos desejos, advinda do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livre o herdeiro para sempre de todas as preocupações. O trecho destaca uma ideia reminiscente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada à alternativa A, a consagração de relacionamentos afetivos; a B, a administração da independência interior; C, fugacidade do conhecimento empírico; D, liberdade de expressão religiosa; E, busca de prazeres efêmeros. Bem, a alternativa correta é a B, que é a administração da independência interior, porque para o filósofo Schopenhauer, a felicidade ela não depende de fatores externos. Para ele, na verdade, a verdadeira felicidade ela só pode ser atingida a partir de elementos encontrados no interior do próprio indivíduo. Sendo assim, ele defende a administração da independência interior. Com isso, ele também afirma que a resignação ela é libertadora, sendo a administração da independência interior, a autodeterminação da vontade e do livre arbítrio. Bem, agora as outras eu vou explicar agora porque as outras alternativas estão erradas.
A alternativa A, ela tá errada porque, apesar de Schopenhauer ele ter dedicado brevemente o seu estudo para um tema da filosofia que não é muito falado, que é o amor, ele não encontra nas relações afetivas algo que possa ser consagrado ou sacralizado. Para ele, na verdade, o amor é um dispositivo da natureza, exclusivamente para reprodução da espécie. E ele também compreendia que os seres humanos eles poderiam apenas optar por não se reproduzir. O amor, na verdade, para ele seria um impulso natural que se sobrepõe à razão e faz com que os seres humanos eles procurem nos outros aquilo que eles não encontram neles mesmos. A alternativa C, que é a fugacidade do conhecimento empírico, ela estaria errada porque não está na questão o conhecimento a partir da experiência. E o pensamento desse filósofo ele tende mais ao idealismo, onde ele dizia que compreendendo que o conhecimento está relacionado com a vontade e não com a experiência sensível. A alternativa D, que é a libertação da expressão religiosa, a felicidade ela não está relacionada à questão da liberdade de expressão religiosa. Aliás, o filósofo ele dá início fazendo uma crítica moral cristã que depois foi desenvolvida duramente por outros filósofos. E a alternativa E, que é a busca de prazeres efêmeros, também está errado, porque o pensamento desse filósofo afirma o caráter efêmero da felicidade, mas essa ideia ela não faz parte da tradição filosófica. Então, na verdade, Schopenhauer ele inicia uma corrente de pensamento que aproxima a filosofia ocidental do pensamento oriental, buscando uma concepção distinta de felicidade, sofrimento, dor e prazer. A minha questão é de 2013 e ela diz o seguinte: até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, melogravam-se com o pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos deveriam regular pelo nosso conhecimento. Aqui a gente vê que a questão, o filósofo, que, né, enfim, é Kant. Aqui, ó, tá escrito aqui. E para a gente entender um pouco, a gente precisaria entender um pouquinho do pensamento de Kant. Para Kant, o conforto entre a posição empirista e a posição racionalista supõe que o conhecimento está ancorado na relação sujeito-objeto, que ele diz aqui em cima, inclusive. Nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, como o centro das atenções. O filósofo afirma ainda que o conhecimento deve se basear nas nossas ideias. E, sendo assim, ele buscou, a partir de uma analogia, a teoria heliocêntrica de Copérnico, estabelecer as ideias e não só os objetos, como o centro do conhecimento. Sendo assim, a alternativa A é a correta, porque aqui ele pergunta assim, ó, o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas, que assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Essa seria a correta. Por que as outras não estariam corretas? A B não estaria correta porque somente o pensamento espiritista pode estar de acordo com o ceticismo. Para os racionalistas, todo conhecimento é resultado da própria razão. A C também não, porque o que se revela é a centralidade do sujeito como fonte de conhecimento. A D, a primazia nas ideias é a base dos pensamentos kantianos, mas não estão necessariamente nas ideias que se confrontam no texto. E a E também não, porque Kant faz uma crítica ao pensamento da tradição filosófica, mas busca uma síntese entre as correntes opostas. Vamos lá. É um dito corrente que todas as leis silenciam em tempos de guerra, e é verdade. Não apenas se falarmos das leis civis, mas também naturais. E entendemos que tal guerra é de todos os homens contra todos os homens. Thomas Hobbes. O texto de Hobbes se refere a um estado de guerra de todos contra todos, que seja, pelo medo da morte, um estado civil. O nome dado por Hobbes a esse estado anterior ao pacto social é... Bom, o nome que ele deu ao estado anterior ao pacto social, que no caso, o estado civil, que vem antes do estado civil.
Leviatã, no caso, é sobre, no caso, a ditadura mesmo. Ele explicava no livro dele que a sociedade só daria certo se tivesse alguém para comandar todos, uma pessoa só. Então, A não é. B, sociedade civil, no caso, é sobre o que estamos falando, então é o que anterior a isso, e sociedade civil é o que vivemos, é o acordo que fazemos para viver em sociedade sem ninguém se matar. C, estado da natureza, que no caso seria a questão correta, que é o que vem antes. No nosso bruto, é como nascemos, que segundo Hobbes seria pessoas ruins, somos egoístas e é nós por nós mesmos e temos que nos cuidar. E D, que é a lei natural, que é o que faz a gente. É o nosso instinto de não se matar, entendeu? Não se jogar da ponte, e a gente tem uma voz na nossa cabeça que diz não se jogue da ponte. E essa, no caso, seria a lei natural das coisas. É isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem e acompanharem. Deu muito trabalho, a gente está aqui há horas, a Adriele teve que sair. Deixa o like, galerinha. Porque ela teve o direito de se alimentar, no caso, a gente ficou, depois que ela gravou a parte dela. E agradecemos. Beijo, eu amo vocês, né? Beijo, Giovanni. Dá nota pra Beijo, gente. Giovanni. O MB mais vem, né? É isso. MBB. Um beijo, não da Anitta.